Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Olha aí, vamos retomar esse tema aí? Uma nova mentalidade. Você é nova criatura, amém? Você é nova criatura? Exatamente. Eu e você nascemos de novo no dia em que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Eu gosto desse termo. A gente entende que significa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, aceitar, mas Ele é a nossa única salvação, ou não é? Ele é a salvação da humanidade. Então, aceitar é recebê-lo. Mas eu gosto muito do termo entregar a vida para Jesus. Porque eu entrego, a minha vida não é mais minha. E está escrito isso. Não sabes, por acaso, que vocês são templo do Espírito Santo e que a vida de vocês não é mais de vocês mesmos, vocês não são seus. Amém? Você é seu? Não. Seu corpo é de quem? Você é de quem? De Jesus. Corpo, espírito, alma. A gente é um com Ele, então a gente é dele. A gente é dele. Então, mas eu sou dele. Agora eu preciso todo dia, e eu falo de mim também, eu, Wellington, preciso renovar a minha mente pelo entendimento da palavra de Deus, e o entendimento revelado. Não é só saber a Bíblia, não é sobre falar da Bíblia, mas é ter um relacionamento com Deus, é ser uma nova criatura. Não é só ser uma nova criatura, mas viver como uma nova criatura que Deus nos separou para ser. Ele nos chamou para ser. Ele nos chamou para ser. Ser o quê? Ser como Ele é. Esse é a grande questão, o grande ponto. É que não foi só para nos salvar, mas Deus nos chamou para sermos como seu Filho, sermos a imagem de Jesus Cristo. Assim como Cristo é, nós aqui também somos. Para sermos, eu e você, fomos separados, predestinados para sermos quem? Semelhantes a Jesus Cristo. Amém? Você entende? Olha só, mas isso só chega através de uma mentalidade nova. Eu tenho que renovar minha mente todo dia, todo dia, todo dia. Faz parte. Porque não adianta eu ser uma nova criatura, mas não viver como nova criatura. Não adianta. Eu estava comentando com a Lud esses dias, a gente estava conversando, eu estava falando sobre esse tema. Eu falei, Satanás, assim, ele quer demais. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. Ele não gosta da gente, é claro, você sabe disso. Às vezes algum crente, alguma pessoa diz, Satanás está furioso comigo. É natural, você é a nova criatura. Você é corpo de Cristo, ele não gosta de Cristo, ele vai gostar do corpo de Cristo. Então é natural. Então não se preocupa que Satanás está... Quando eu morava em Mato Grosso, a gente usava muito esse termo, está enfesado. Está enfesado com você. Ele vai ficar enfesado mesmo. Sabe de onde vem esse termo, enfesado? É pessoal muito antigo na história, e aí tinham os senhores de engenho e tal, e aí eles faziam as suas necessidades, e aí lá quem trabalhava lá, os escravos, tinham que carregar lá para despejar em algum lugar longe o barril com fezes. E aí, olha aí, como é que é? Você sabia? Momento você sabia. E aí, só que os barris eram feitos de madeira e vazava. Entendeu? Então, acho que tinha até um ditado que dizia assim, não queira encontrar com um bugre enfesado no meio do caminho. Alguém que estava ali naquela tarefa e recebendo, carregando fezes e ainda, às vezes, escorrendo nela. O cara, imagina o humor do cara. O cara ficava muito mal-humorado, você imagina? Eu ficaria, entendeu? E o diabo que vai ficar enfesado lá. Ele que fica enfesado, porque você é nova criatura e ele tem que aturar isso. Tudo que ele não queria era que eu e você fôssemos uma nova criatura. Porque eu e você somos o reino de Deus em expansão. Tudo que ele não quer é o reino de Deus em expansão. Eu e você somos a imagem de Jesus Cristo. Tudo que ele não quer, tudo que ele não queria era nem que você nascesse, entendeu? Mas você está aí, e não só está aí, mas é a imagem de Jesus Cristo, e ele tem que aturar. Ele tem que aturar, já era. Agora, uma coisa, eu estava comentando com a Ludmila, retomando, sabe, em muitos casos, eu imagino, uma imaginação nossa que às vezes vai passando, assim, Satanás não consegue que eu não seja nova criatura, que o outro não seja nova criatura, tá bom, já somos, mas ele acaba tendo algum prazer em ver um montão de nova criatura se arrastando, porque é a imagem de Cristo, é a imagem de Cristo que está lá se arrastando. Não basta ser nova criatura, se eu não viver como nova criatura, se eu não tiver a mente da nova criatura, se eu não pensar como Jesus Cristo, não vai adiantar. Vai adiantar? Eu sou salvo? Sou salvo. Eu vou para o céu? Vou para o céu. Mas tem tanta coisa para ser revelada ao nosso coração, tanta coisa para a gente viver com Deus e para Deus, e outros também viverem a partir do entendimento revelado em nós, tanta coisa que Deus quer que eu e você desfrutemos.
E a gente só vai desfrutar através de uma nova mentalidade. A gente só vai desfrutar através do conhecimento revelado da palavra, que vai nos proporcionar viver como uma nova criatura. Amém? Isso aí. Eu quero falar com você. Vamos treinar isso aqui? É uma declaração que a gente vai fazer. A Bíblia é a palavra de Deus, inteiramente verdadeira, a autoridade máxima em minha vida. Olha, isso tem que ser uma verdade estabelecida no nosso coração, que a Bíblia é a palavra de Deus. Quer ouvir Deus falando? A Bíblia. Quer saber o que Deus pensa? A Bíblia. Então, o que está na Bíblia é realidade, o que está na Bíblia é a verdade, o que está na Bíblia é a lei, o que está na Bíblia é o caminho, o que está na Bíblia é a vida, o que está na Bíblia é a saúde, é a palavra de Deus que gera tudo. É a palavra de Deus, ela é inteiramente verdadeira, de Gênesis a Apocalipse, sem nada a tirar, sem nada a ser necessário acrescentar. Tudo que eu e você precisamos já está escrito, e Deus colocou isso para nós. A gente é felizardo. E a autoridade máxima, essa palavra, se ela não for autoridade máxima em minha vida, ela não serve para mim. Ela não vai ter os efeitos. Sabe, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente sabe disso, mas eu preciso conhecer, porque se eu não conheço, está lá a palavra de Deus. Mas se ela não for verdade para mim, não adianta, não vai ter os efeitos na minha vida. Ela tem que ser verdade no meu coração, para mim, senão ela vai ser só algum livro. Então, já que a gente entende e tem isso no coração, que ela é inteiramente verdadeira, eu fiz isso aqui na Atos, na segunda-feira, que a gente está numa nova matéria, que é a realidade da nova criatura. E é isso aqui, ó, essa afirmação em 2 Coríntios 5,17. Você já conhece essa afirmação, e não é uma frase de caminhão, tá? Portanto, se alguém está em Cristo, esse sou eu e você, amém? Está em Cristo? Então, se alguém está em Cristo, é nova criação, é uma nova criatura. E as coisas antigas já passaram. E aí agora? Surgiram coisas novas, tudo se fez novo. Eu botei em 3 cores diferentes aí, além do branco, para a gente falar sobre essas 3 coisas. Primeira coisa, eu já estou em Cristo e você também, amém? Então eu preciso ter esse entendimento revelado de que eu sou uma nova criatura. Gente, eu e você somos uma nova pessoa. Eu e você, por que você está dizendo isso? E qual a importância disso? Total. Muita gente para no meio do caminho porque não entende o que é ser uma nova criatura. O que é ser uma nova criação? Não é qualquer coisa. Ah, eu sou uma nova criatura, parece muito etéreo, né? Assim, eu não posso tocar. Eu não sei se eu cresci com esse entendimento, assim, nem tinha mensagem tão pregada e tão ensinada do que é ser nova criatura. Conheci o versículo. Mas o que é ser uma nova criatura, gente? O que é ser uma nova criatura? A partir do momento que eu entendo isso, eu me liberto do passado. E o passado arrasta, prende tanta gente, arrasta para trás, porque à medida que eu entendo que eu sou uma nova pessoa, mas isso tem que estar muito claro no meu coração, eu sou uma nova pessoa. Uma nova pessoa significa uma pessoa que não existia antes. Uma nova pessoa significa uma pessoa que, se não existia antes, essa pessoa não tem ficha. Essa pessoa não tem aquele passado. Essa pessoa não tem acusação contra ela, porque ela não existia antes. Se eu sou a nova pessoa, eu sou uma outra pessoa. Se eu sou uma nova pessoa, eu sou uma pessoa que nunca existiu antes, e foi isso que Deus fez. Foi isso que Jesus Cristo fez na cruz. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova pessoa. E aí, esse entendimento revelado, isso grudado no meu coração, impede que eu seja acusado de coisas que a velha criatura fez. Impede de ser acusado e paralisado por acusações que estão sobre aquela pessoa que não sou mais eu. Estão sobre aquela pessoa que ficou para o passado, ou não ficou para o passado. Então, por que eu vou receber a conta, uma acusação? Eu não estou falando de coisas que a gente fez em vida que não tenham consequências, tá, gente? A gente faz coisas que, eventualmente, claro, tem consequências. A gente tem que aprender a assumir consequências. Vão vir contas que vão chegar de coisas que eu comprei antes. Mas, espera aí, eu estou falando de uma acusação de coisas que eu não tinha conhecimento revelado da verdade, de um comportamento que não é mais o meu comportamento, de pensamentos que não são mais os meus pensamentos, de atitudes que não são mais as minhas atitudes, ou não deveriam ser. Porque eu sou uma nova criatura. E aquilo que ficou para trás? Ficou para trás. Não fui eu.
Foi a velha criatura, era uma pessoa que não conhecia Jesus, era a pessoa que não tinha a revelação da palavra de Deus, era uma pessoa que não tinha comunhão com Deus, é uma pessoa que não vivia sob suas próprias regras, mas agora eu não vivo nas minhas próprias regras. Eu agora estou debaixo da lei do Espírito da vida, eu agora estou debaixo da palavra de Deus, você também. Então o passado ficou para trás. Mas isso é um impedimento muito grande para muita gente, uma parte muito grande da igreja ainda vive presa no passado, ainda está preso a necessidades. A gente tem que entender, eu sou uma nova criatura, isso tem uma força tremenda, gente, porque o passado não existe para mim de acusação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, eu estou em Cristo, eu tenho que saber que se eu estou em Cristo, eu sou uma nova pessoa. Amém? Abre aí a tua Bíblia, Salmo 139. A gente não pode tratar e ter isso como só uma frase qualquer. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Não, eu tenho que entender quem eu sou, eu sou tudo, você é tudo que o diabo não queria. Você não é fruto de um acaso, você não nasceu porque sua mãe se descuidou, seu pai se descuidou, não, você nasceu porque Deus sonhava com você, e Ele já pensou em você antes de dizer, haja luz. Você não precisa ter carência de ser amado, porque Ele já te amou e derramou o amor dEle sobre mim e sobre você pelo Espírito Santo. A gente não precisa ser carente de que alguém goste de mim, porque Ele já me amou e me ama todos os dias. E agora, já que eu estou cheio dEle, eu estou preparado para amar, eu estou preparado para abençoar, eu estou preparado para dizer as palavras que vão levantar outros e vão transformar outros em novas criaturas. Por quê? Porque Ele nos transformou em uma nova criatura que é semelhante, Deus fez isso, é semelhante ao Filho dEle, para fazer obras iguais e até maiores que as do Filho dEle, porque nós temos o Espírito Santo em nós também e sobre nós. Nós já somos o Cristo aqui nessa terra, mas isso tem que estar bem revelado, isso é a força da nova criatura, isso é a força da nova criatura. Se a gente entender quem a gente é como nova criatura, a gente não vai nem se magoar com qualquer coisa, não que a gente não tenha sentimentos, não que a gente não fique machucado, mas a gente já tem na mão um remédio para isso tudo, que é o amor de Deus que já está sobre mim, que é a paz de Deus que excede todo entendimento. Como assim, Wellington? Excede todo entendimento. Porque a gente nem entende, mas a gente tem paz. Não por causa das circunstâncias, não por causa de que alguém falou, não porque alguém disse alguma coisa, não, mas pelo que Ele disse, pelo que Ele fez, pelo que está estabelecido em mim. Eu sei que nada é maior do que isso. Uma coisa eu faço, é que deixando para trás as coisas que estavam lá atrás, eu agora vou seguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, então o que está para trás, fica para trás. Eu sou uma nova criatura, uma pessoa feita por Deus, uma nova pessoa, que o diabo não queria que existisse, porque o diabo sabia que se você viesse ao mundo, que se você conhecesse Jesus Cristo, que você se tornasse essa nova criatura, você seria uma grande ameaça para ele, porque você seria a imagem de Jesus Cristo que ele ia ter que encarar, e ele que se vire vai ter que encarar pela eternidade, ele vai ter que saber e sabe que você é uma nova criatura, a imagem de Jesus Cristo, e ninguém vai tirar isso de você. E não só isso, que outras pessoas saberão quem é Deus, conhecerão Jesus Cristo e serão transformadas em novas criaturas também. Você entende? Satanás, ele está com raiva de mim, de você, tá, e é para estar mesmo, porque ele está frito, porque você e eu descobrimos, aprendemos, entendemos quem nós somos em Cristo, uma nova criatura, uma pessoa nova, que não tem passado, portanto não aceita a acusação de coisas que não foram feitas pela nova criatura, mas foram feitas pela velha criatura. O resto ainda tem pensamentos, não são seus pensamentos, é a velha criatura tentando se despertar aí, tentando acordar, e você pisa nela, e bota ela debaixo dos pés, e acaba com ela, e põe a nova criatura para pensar, porque foi dado a mim e a você a mente de Cristo. Amém? Passado. Se não fosse, não seria passado. E filosofei. Mas, gente, é passado, o nome chama passado, é para ficar para trás.
Eu não vou resolver o passado mastigando ele agora. Não vou. Não vai. Acabou. Esse é o que é maravilhoso do que Jesus fez, sabe? Vamos para o Salmo 139. Versículo 13. Tu formaste o meu interior. Olha aí que maravilha. Sabia, viu? Você foi formado. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Você foi feito de um modo, ao mesmo tempo, assombroso e maravilhoso. Porque você imagina milhões de células, aquele reboliço de células se crescendo, né? Quem sabe de biologia aí deve, né, vai falar melhor do que eu. E aí aquela coisa, tudo que está acontecendo dentro do interior da sua mãe, aquilo ali crescendo, crescendo, e neurônio para lá, e neurônio para cá, e DNA para lá, DNA para cá, e era você, gente. Maravilhoso isso. E eu comentei isso na aula da segunda-feira, aqui da última segunda, assim, a guerra espiritual que não deve ter sido quando você estava sendo formado. A guerra espiritual. E Deus estava ali com você, já te guardando, para que fosse você, porque Deus já pensava em você, já pensava em cada um de nós. E eu imagino que cada criança que é gerada, tem uma guerra espiritual em torno dela, sabe por quê? Porque se ela for gerada, concebida ali, e depois ela se tornar uma nova criatura, isso é uma ameaça para o inferno. É uma nação, cada pessoa, cada um de nós é uma nação nascendo, porque o reino de Deus já está em mim e você. Eu imagino que enquanto você é um propósito de Deus, você é alguém que Deus pensou detalhadamente, preparou um caminho, um futuro para você, para mim, preparou um plano. No desejo de Deus era ter você ao lado dele para a eternidade. Eu imagino que foi uma guerra espiritual para que você fosse concebido. Por isso que não dá para dizer, eu fui fruto do acaso. Você não foi. Você foi um desejo, um plano, um projeto de Deus minuciosamente concebido, detalhadamente concebido. E Satanás devia ter brigado muito para tentar impedir o meu nascimento e o teu também. Por quê? Porque era um plano de Deus para ser concebido ali. Porque era um propósito de Deus sendo estabelecido ali e vai ser cumprido. Porque através, inclusive, desse propósito de Deus, que é você, outros propósitos, que são outras vidas que vão conhecer você, também serão estabelecidos. E serão novas criaturas e o reino de Deus será expandido. Você entende o risco que você era para o inferno antes de você ser concebido? Porque você é um propósito. Lá em Efésios fala que Ele nos escolheu, Ele escolheu cada um de nós antes da fundação do mundo. Ou seja, Ele aqui está falando que nesse momento você já estava ali. Ele estava só botando aquele projeto que antes da fundação do mundo já estava estabelecido, Ele estava ali botando já, né? Tirando do caderno, tirando da prancheta e colocando em prática. Amém? E aí fala assim, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, Deus estava te vendo, te olhando, quando você era uma substância ainda informe. E no teu livro foram escritos, quantos dias? Todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você entende que cada um dos nossos dias já estavam escritos, já estão escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia, ou seja, quando a gente não tinha nascido. Agora, comigo, eu tenho que, como nova criatura, ter esse entendimento para andar nesses caminhos que Ele já determinou para mim e para você. Uma coisa é ter um caminho para a gente andar, outra coisa é eu tomar a decisão de andar nesse caminho. Uma coisa é eu ter uma escolha a fazer, outra coisa é eu fazer a escolha. E essa escolha que eu e você precisamos fazer todo dia, sabe? Declarar, todo dia, crer. Crer é uma opção também. Eu creio, mas eu estou sentindo, não, mas eu creio. E não é um assentimento mental.
de acreditar, não. É de crer, gente, em quem você é. Você é uma preciosidade. Você é um presente. Isso não é retórica. Você é a pessoa que Jesus Cristo amou, que Deus amou e revelou na cruz esse amor. Você é uma pessoa que Deus separou para andar em vitória, reinar em vida, sim. Está escrito na palavra, a gente leu aqui e recitou junto, que a Bíblia é a palavra de Deus inteiramente verdadeira. Ela é a autoridade máxima na minha vida, então está escrito na Bíblia que eu sou uma nova criatura, e essa nova criatura, ela foi concebida para reinar em vida através de Cristo, mas através de Cristo, e só em Cristo eu vou reinar em vida. Mas eu preciso entender quem é a nova criatura. É o entendimento revelado de quem é a nova criatura que me faz abrir mão, me faz esquecer ou não ter, nenhuma carência sentimental, nada disso, porque o Espírito Santo vai encher e enche a gente de tal forma. O amor de Deus preenche, Ele é capaz de preencher a gente de tal forma que não haja carência em relação a outros, porque a gente já é preenchido por Ele. Não haja carência em relação ao que alguém tem que fazer algo por mim, porque eu sei que eu tenho a fazer por alguém. Não é o que eu tenho que fazer, mas o que eu tenho que ser hoje, amanhã e depois, ser essa nova criatura, ser a imagem de Jesus Cristo. Não é o que pensam de mim, não é mais o que pensam de mim, é o que Ele pensa a meu respeito. Daí eu não vou agir mais porque alguém vai pensar isso, vai pensar aquilo, não que eu não vá me importar, não, mas eu vou agir para entender e para seguir preocupado, entre aspas, assim, o que Deus pensa do que eu estou fazendo, esse que é o mais importante. Se a gente anda como nova criatura, entende que é nova criatura e faz as coisas assim, não para alguém pensar de mim, ou preocupado com o que vão pensar de mim, mas para que Deus, assim, Senhor, está bom para você, é desse jeito, aí eu não preciso me preocupar com mais ninguém, porque se eu estou fazendo o que agrada a Deus, se eu estou fazendo o que é aprovado por Deus, vai ser aprovado por todos. Aí eu não preciso me preocupar com o que pensam de mim, se Deus já pensa o melhor, se Deus está aprovando o meu dia a dia, eu não preciso mais me preocupar com nada. Tudo está em Cristo, gente, tudo é em Cristo. Tudo é nele, tudo é dele, tudo é por ele, é nova criatura. Isso não é etéreo, não é algo assim que é discurso, é filosofia, não, é o poder de Deus. Para eu ter uma vida e não ficar magoado à toa mais, para eu ter uma vida e não ficar com expectativas em pessoas, mas em Deus. E Deus, Ele supre, há de suprir cada uma das nossas necessidades, porque as necessidades não foram criadas por Ele, mas Ele é supridor de todas. Em Deus não há necessidade. No princípio, homem e mulher, Adão, no princípio, que necessidades eles tinham? Não tinham, porque eles tinham Deus na plenitude. Necessidade veio a partir do pecado. Necessidade de se vestir veio a partir do pecado. Veio a partir da desobediência, veio a partir da separação de Deus. As necessidades surgiram. Necessidades sentimentais a partir do pecado. A partir do pecado teve a primeira crise ali. Mas ela é a mulher que você me deu, está vendo? É como se a continuação seria, se não tivesse feito ela, eu não tinha pecado. Não, aí começa a acusação. O pecado trouxe isso, não Deus. Preciso me vestir, preciso disso, preciso aquilo outro. Não veio de Deus isso. Mas Ele supre cada uma das necessidades. Assim como Adão, logo depois que pecou, sentiu vergonha e necessidade de cobrir sua vergonha, quem fez isso foi Deus para cobrir a vergonha dele. Foi Deus que preparou uma roupa para ele. E Deus que preparou vestes para cada um de nós também. Deus que preparou, não essa, mas uma nova criatura que é você. Você é uma nova criatura. Não é pouca coisa, é muito, gente. A nova criatura tem uma força. É uma força que ninguém pode parar. Eu preciso saber disso. Eu preciso crescer nesse entendimento de que é a nova criatura, quem é a nova criatura. É a imagem de Deus. É a imagem de Deus, é a imagem de Cristo. Falar a imagem de Deus, falar a imagem de Cristo é a mesma coisa que a Bíblia fala que Cristo é a exata imagem de Deus. Sabe, eu e você fomos feitos
A imagem e semelhança de Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura, uma pessoa que era desejada, extremamente desejada por Deus, indesejada pelo inferno, mas Ele vai ter que aturar, porque eu sou uma nova criatura, e nada vai me separar do amor de Deus, que está em Cristo, nada, nada. Eu sou uma nova criatura, feita para viver Jesus Cristo, para ser como Jesus Cristo. Essa é a primeira parte desse versículo. Eu estou em Cristo, então eu sou uma nova criação. Eu estou em Cristo, eu sou uma nova pessoa. Essa pessoa que nunca existiu antes. Essa pessoa que não vai aceitar a acusação de coisas do passado, porque é uma nova criatura. Essa pessoa que não vai aceitar dívidas do passado, porque aquilo ali quem fez foi a velha pessoa, não sou eu. Aqueles pensamentos que até tentam vir para cá não são meus mais. Se eu sou habitado pelo Espírito Santo e você também, amém? Você é habitado pelo Espírito Santo? Então vem um pensamento, os pensamentos vêm, mas eles não têm mais lugar para ficar na nossa mente, se eu renovar a minha mente pela palavra de Deus, porque eles não pertencem à nova criatura. Isso é o inferno tentando jogar isso de volta, mas a gente não precisa aceitar mais. Acabou. Então as coisas antigas já passaram, se passaram, passou. Se passaram, vou esquecer. Porque Deus... Aí abre a tua Bíblia, por favor. Hebreus. Aleluia. Um grande problema da igreja na terra, hoje... Estou falando de igreja, quando eu falo igreja, não estou falando de placa, nome de igreja, não. É povo de Deus, povo que é nova criatura, mas que não está vivendo como nova criatura. Tem muita nova criatura se arrastando, gente. A gente tem que envergonhar o inferno. Pegar a situação e dizer, essa situação não me define. Quem me define é a palavra de Deus. Pegar um passado, e esse passado não diz nada sobre o meu futuro, esse passado foi apagado. O meu futuro está escrito na palavra de Deus. Hebreus 10, versículo 15. No 14, ele fala assim, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É o teu caso, amém? E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, essa é a aliança que farei com eles. Olha só, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, olha, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, por quanto tempo? Para sempre. E tem muita gente que está presa no passado. E se eu estou preso no passado, eu não vou conseguir andar para frente. Estou preso. Mas Deus diz que de modo algum vai se lembrar dos nossos pecados, das nossas iniquidades, por quanto tempo? Para sempre. E aí, se Deus não vai lembrar, ninguém tem o direito de lembrar. Nem eu mesmo. Nem eu mesmo. Se Deus já me perdoou, como é que eu não me perdoo? Seria arrogância da minha parte. Seria arrogância. Mas isso aí só com o entendimento revelado de quem eu sou. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu sou querido por Deus. Eu sou amado por Deus. Eu fui escolhido por Deus. Isso é para você repetir, para você falar todo dia. Eu sou uma nova criatura. Eu sou o sonho de Deus. Eu sou um propósito de Deus aqui. Eu nasci para dar certo, eu fui escolhido, eu não fui fruto do acaso. Eu fui planejado. Ah, Wellington, mas seu pai não te planejou, sua mãe não te planejou. Então, que isso? Meu pai é o Deus. Eu sei que eu tenho um pai aqui na terra maravilhoso, eu sei que eu tenho uma mãe maravilhosa, mas antes deles pensarem em mim, Deus já tinha pensado. O plano original é de Deus. E não importa a forma como foi concebido. Porque qualquer coisa que tenha acontecido, ainda que tenha sido de uma maneira negativa, mais do que um esquecimento, não importa. Se você está ouvindo a palavra de Deus, esse é o propósito revelado de que Deus tinha um sonho para você e que Ele transforma qualquer coisa ruim em algo bom.
Essa foi a conclusão de José com os irmãos dele, depois que ele tinha passado um montão de aperto, foi vendido, foi feito escravo, foi para a prisão. Mas no final, ele falou para os irmãos dele, depois de perdoar cada um deles, depois de perdoar os irmãos, ele falou: meu Deus transforma mal em bem. Se eu conheço a Deus, eu já cheguei no lugar, que é o lugar. E aí, se eu chego nesse lugar e eu entendo que o passado apagou, o que fizeram comigo apagou, porque não foi mais comigo, porque agora eu sou outra pessoa. E a gente foi chamado para ser Cristo. A gente foi chamado até para participar das aflições de Cristo. Então, se alguém me magoou, mas eu tenho Cristo. Mas me magoou, mas isso ficou para trás, porque Jesus perdoou também um montão de gente que estava magoando ele ali, que estava crucificando, que estava falando mal dele. Mas perdoou. E deixou o passado para trás. E foi glorificado. Me ressuscitou, e é o primogênito. E agora, só dessa forma é que eu posso viver as coisas novas que já surgiram, estão à minha frente, mas eu preciso entender que eu sou uma nova criatura, que as coisas velhas ficaram para trás, para depois viver as coisas novas. Eu não vou viver coisas novas se eu ficar andando com o passado agarrado em mim. Eu não vou viver coisa nova se eu não tirar daqui, de junto de mim, aquilo que passou, porque passou. Senão não passou, gente, senão ainda está. A gente tem que aprender a chamar o passado de passado e entender que é passado, senão dá outro nome. Se a gente está tratando o passado hoje, não é passado ainda, eu estou trazendo para hoje. E basta cada dia o que tem para ser resolvido, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia. Hoje já tem algo para resolver, vamos resolver o de hoje. O de ontem já era, já acabou. O passado já acabou, não vou discutir mais o passado. Não vou trazer a memória, não vou trazer a memória do passado, só o que Jesus fez por mim. Ponto. Senão eu não consigo viver a vida da nova criatura. A gente foi criado, sim, para reinar em vida, mas para reinar em vida, o passado tem que ficar para trás. Eu tenho que ter essa mentalidade renovada, porque eu e você, amanhã a gente vai acordar, é um novo dia. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e vão se renovar amanhã. É uma nova chance de viver a nova criatura, como nova criatura. E desfrutar da beleza e da presença de Deus na nossa vida. Vai ter os problemas? Vai, mas você está com o Espírito Santo para te ajudar a decidir. Para te dizer qual é o melhor caminho, qual a melhor decisão. Vai ter as questões? Vai ter para resolver. Vai ter pessoas? Tem. Mas a gente tem o Espírito Santo e a gente pode conversar com o Espírito Santo e pedir: Espírito Santo, me apresenta as pessoas certas. Tira as pessoas erradas da minha frente. Me cerca com pessoas com o teu coração. A gente viver todo dia, experimentar, crendo nessa palavra. Experimentar isso. E aí você vai ver, sim, que coisas vão acontecer. Deus vai te apresentar as pessoas certas. Deus vai tirar as pessoas do teu caminho erradas. E aí, agora, isso passa por decisões também nossas. Porque a gente também tem que tomar a decisão. Deus deu esse poder para mim e para você. Homem, mulher, Adão, olha só, aquela fruta lá não pega não. Aquela lá não. Ele deixou a decisão, a gente não é robô. A gente tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo às vezes está gritando dentro de nós. Sai dessa que é furada. Chuta aquele laço. Não é assim? Chuta aquele laço. E aí o sujeito não chuta e pisa. E aí entra no laço. Entendeu? Não. Deus nos chamou para isso, para viver como novas criaturas. Amém? Olha aí. Romanos 5,17 fala o que para a gente? Se pela transgressão de um só, que foi Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, diga aleluia. É o meu caso, não é o teu caso também? Isso aí. E a dádiva da justiça, então essas pessoas reinarão em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Reinar em vida. Você sabe a tradução grega para reinar em vida? Sabe o que significa reinar em vida? Já vem o Elton aí. Não sabe não? Reinar em vida significa reinar em vida. Eu não poderia traduzir de outra forma, gente. Reinar em vida é reinar em vida. Não entendi, Wellington. Deixa eu explicar mais uma vez, então. Reinar em vida significa reinar em vida. O conceito que você tem na sua mente de reinar é isso ali que ele está dizendo.
Se Deus quisesse dizer outra coisa, Ele escreveria outra coisa. Porque às vezes a gente vai ler a Bíblia e alguém vai dizer assim, mas não é bem assim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí alguém vai assim, mas não é bem assim. Não, é bem assim mesmo. Se fosse bem de outro jeito, seria escrito de outro jeito. O que Deus diz é o que Ele quis dizer na sua palavra. Amém? Não vou mudar, não, é o que está escrito. Tá? Então, se pela transgressão de só, a morte reinou, a morte reinava na minha vida e na vida da humanidade, até que eu fui feito e você também uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram, reinou, é passado. Mas agora, muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, eu e você, alvos da graça de Deus, agora vamos reinar em vida. É para frente. É reinar em vida. Reinar sobre as circunstâncias. Foi para isso que Deus nos chamou. Mas aqui, se eu não pensar como nova criatura, eu não vou viver a vida da nova criatura. Se eu não tiver a mentalidade da nova criatura, eu não vou viver. Se eu não tiver as palavras da nova criatura na minha boca, e começar, a gente vai conversando e a gente ouve tanta coisa, gente. As pessoas, a gente diz que crê, e eu não estou querendo julgar a fé de ninguém, mas as palavras às vezes contrariam aquilo que a gente diz que crê. E uma hora eu falo o que eu creio, daqui a pouco eu falo assim, mas será que vai dar? Mas será que vai dar? E eu fico numa confusão mental. Eu creio. Vai dar certo, vou chegar lá. Eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Eu sei que é da vontade de Deus, eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, e o nome de Deus vai ser glorificado nisso, vai chegar. As circunstâncias vão te apertar? Vão, mas você sabe quem você é. Sabe? É saber quem é a nova criatura. Quero só terminar aqui, deixa eu passar aqui, que tem um montão de coisa que eu não... Efésios. Abre aí a tua Bíblia, por favor. Em Efésios. Capítulo 6. Versículo 10, e também a gente vai ler o versículo 16. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí ele fala, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos dar um pulinho lá para o versículo 16, que fala de uma parte fundamental, todas são, né? Mas fala do escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aonde é que o escudo da fé entra, gente? É fé, fé é coração, é crença, tá? Fé são ações, gente. A gente às vezes acha que fé é alguma coisa e aí fica tudo etéreo, mas fé é ações. Porque se a fé que eu tenho não muda a minha atitude, se a fé que eu digo que tenho não muda minhas palavras, se a fé que eu digo que tenho não muda a minha maneira de agir, de pensar, eu tenho que rever o que eu estou chamando de fé, ou nas coisas que eu estou dizendo que eu creio. Então eu creio, então vai mudar, sabe? A graça me transforma. Se a graça que eu estou pregando não me muda, não transforma, eu tenho que ver, não é graça. E aí o escudo da fé, ele atua onde? Na mente. Por quê? O escudo é o quê? É algo que você vai botar à sua frente para te defender de algo que estão lançando em você, sobre você. Não é assim? E Satanás, ele não vai poder pegar você. Como é que é a arma que ele usa? A Bíblia fala aí, dardos inflamados do maligno. Ele vai jogar pensamentos em você. O que ele pode fazer contra você é jogar pensamentos, sugestões falsas a seu respeito, coisas que não são o pensamento de Deus, obviamente, para que você também pare de pensar os pensamentos de Deus e pense os pensamentos dele sobre você. Então, pensamentos que te jogam para baixo,
pensamentos que falam do teu passado, pensamentos que te acusam, pensamentos que falam de outras pessoas para você pensar mal de outros, pensamentos que levam você para trás, isso tudo. A gente só se defende desses pensamentos, ou seja, desses dardos, quando a gente embraça o escudo da fé, pensando pensamentos de Deus. Um pensamento sobre o seu passado, assim, mas eu sei o meu futuro. Eu creio no futuro que Deus tem para mim, porque eu sei que Ele tem pensamentos bons a meu respeito, pensamentos de paz para me dar vida, para ter uma vida excelente. Eu sei que Jesus Cristo veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Sabe, esses são os pensamentos e as palavras de Deus, que é o escudo, quando eu creio nessa palavra. E aí qualquer outra palavra diferente dessa vai cair. Por quê? Porque eu estou com um escudo, que é a palavra de Deus, é a fé na palavra de Deus, a fé nos pensamentos de Deus, nos propósitos de Deus para a minha vida. Sabe, o diabo atua no pensamento, porque quando eu abro espaço para qualquer pensamento dele, eu dou brechas. Aí eu começo a concordar com o inferno, aí eu começo a concordar com as circunstâncias, eu abro brechas, aí a minha fé, ela é abalada. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível andar com Deus, caminhar com Deus. E aí eu começo a dar legalidade para coisas que acontecem na minha vida. Por pensamentos. Satanás, ele não vai pegar e mexer em você, ele não consegue, ele não pode. Como é que ele consegue? Através de pensamentos, e aí você e eu dando brechas, e aí nas brechas ele arruma um espaço. Então a gente tem que se ajustar muito à palavra de Deus todo dia, gente. Entender quem eu sou, a nova criatura que eu sou. A nova criatura, saber que a gente é, quem a gente é, muda tudo. Tudo, absolutamente tudo. Olha, eu vou ser um melhor pai se eu entender quem eu sou em Cristo. Não é porque eu não tive um pai, eu tive um pai assim, assado. Porque o que acontece naturalmente, é a gente se justificar. Não, mas porque minha família tem um temperamento assim, tem um temperamento assim. Peraí, aonde é que está a palavra de Deus como autoridade máxima na minha vida? Que diz que fruto do Espírito é domínio próprio. Fruto do Espírito é benignidade, é bondade, é temperança. E não, eu tenho que dar crédito a essa palavra, isso aqui está em mim. Peraí, eu tenho que tirar isso de mim, não sou mais eu. A minha família agora, eu sou parte da família de Deus. Não é ignorando os nossos parentes não, sabe? Mas entender que de fato somos filhos de Deus. Ah não, porque o meu pai foi assim, foi assado. Peraí, meu pai foi assim, mas Jesus me revelou o Pai. Me revelou Deus como Pai. Agora eu tenho uma paternidade que está em Deus. Eu agora sou irmão de Jesus Cristo. É entender a obra da cruz e a nova criatura que nos faz ser maridos melhores, filhos melhores, esposas melhores, pais melhores. É só isso, na verdade, é isso que faz com que a gente seja melhor, porque isso faz com que a gente seja Cristo aqui, é Cristo em nós, a esperança da glória, é Cristo em nós, a esperança da nossa família, é Cristo em nós, a esperança dos nossos amigos, é Cristo em nós, a esperança dos nossos filhos, é Cristo em nós, a esperança dos nossos vizinhos, é Cristo em nós, a esperança. Mas à medida que eu entendo, e aí eu vou parar, eu nem vou olhar mais o passado, porque o passado não era eu. Ah, mas porque meu pai foi assim, minha mãe foi assado, meu tio foi assado, meu tio foi aquilo. Mas não era eu. Eu sou uma nova criatura. Não era você, você é uma nova criatura. O teu passado não diz mais nada a seu respeito. O seu passado não fala quem você vai ser no futuro. O seu passado não diz nada do presente. O seu presente é que você está em Cristo. O teu futuro é que ele tem um novo caminho. Então o passado não serve para nada. Só para eu aprender e entender que Cristo me resgatou e me transportou para o reino dele. E aí então não é mais justificativa, não vai poder mais me afetar o fato de eu ter tido uma infância assim ou assado. Por quê? Porque a minha infância foi ruim, eu vou aprender com aquilo e vou ensinar até outros. Mas peraí, eu vou ensinar principalmente que Deus produz mudança. É isso que eu tenho que ensinar, Deus produz mudança. Olha, eu tive um passado assim, eu tive um pai que não foi exemplo, mas agora eu tenho um pai que é o exemplo e eu sou igual a ele.
Eu não fui um filho exemplar, mas agora eu sei como é o filho que é o exemplo, é Cristo, o filho perfeito, e eu sou igual a Ele. Eu não era a esposa assim ou o marido assim, mas agora eu tenho o exemplo perfeito, a noiva de Cristo, Cristo, a igreja, e o noivo, Jesus Cristo perfeito. É assim que eu sou, é assim que eu fui programado para ser, é assim que você foi programado para ser, sem um passado para justificar, mas um futuro para apresentar. Amém? Vamos ficar de pé? Obrigado, Jesus. Obrigado. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Se alguém está em Cristo, é nova, as coisas velhas e tudo se fez novo. Eu estou em Cristo e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vamos dizer comigo? Eu estou em Cristo e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O meu passado não pode me acusar. O meu passado não diz quem eu sou, mas Jesus Cristo diz quem eu sou. Nova criatura. Nova criatura. Obrigado, Jesus. Obrigado pela obra da cruz. Obrigado por ter feito isso, esse trabalho maravilhoso de nos fazer de novo. Nós fomos recriados, fomos feitos para andar em vitória, andar na Tua presença, andar em novidade de vida, reinar em vida através de Cristo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por ser o Pai perfeito e exemplo para nós. Muito obrigado, Jesus, por ser o Filho perfeito, noivo perfeito, para ser exemplo para nós. Muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar, que cada semente, que essa semente em cada coração e no meu também fique plantada, seja regada todo dia, Senhor. E nós contamos com o Teu crescimento, o crescimento dessa semente para gerar fruto e muito fruto para Te dar alegria. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.